Ufa! Vamos agora sentar, vamos abrir a palavra. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. E eu gostaria de trabalhar com vocês Mateus capítulo de número 25. Eu queria fazer destaque dois avisos aqui, enquanto você abre a palavra de Deus. Primeiro é a cantina do Aqueça um Bebê, que vai ser no dia 6 de abril. Continuamente nós fazemos esse movimento para abençoar as crianças. A Emily foi uma das crianças abençoadas por esse projeto. E é um projeto que abençoa no mínimo 40 crianças. Sempre dá mais de 40, sempre. Mas no mínimo esse projeto abençoa 40 crianças. E esse projeto precisa da sua generosidade, precisa de você. Então, se você ainda não comprou o seu bilhete, né? Pastor, mas eu não como. Mas você pode fazer algum tipo de contribuição para abençoar esse projeto, para manter esse projeto que tem abençoado tantas e tantas crianças. E eu queria fazer um destaque também para os casais. No próximo dia 3 de maio, é um sábado, primeiro sábado de maio, nós teremos o nosso primeiro encontro de casais, tá bom? Então, se você tiver o interesse de participar do encontro de casais, procure os irmãos, mais uma vez, né? Du e Elinalva, sempre procure Du e Elinalva, né? Tudo que acontece aqui sempre tem que passar por Du e Elinalva, então procure eles para você se informar no dia 3 de maio, primeiro encontro de casais. Mateus capítulo 25, verso de número 31. Nós estamos com a série de mensagens com o pé direito, redefinindo prioridades para começar bem, e hoje nós vamos falar sobre a quarta disciplina espiritual, que é o serviço. Para isso a gente vai ler Mateus capítulo 25, verso 31 ao 46. Amém? Vamos juntos. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Verso 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Quando te vimos ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: diga-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Podem se assentar. Com o pé direito, redefinindo prioridades para começar bem. E o tema de hoje, a disciplina espiritual que nós vamos focar aqui, baseado nesse texto, é a importância de nós redefinirmos o tempo de serviço ao outro, como prioridade para nós.
E eu não sei se você já parou para pensar, mas esse texto de Mateus capítulo 25, ele é um capítulo que contém 3 parábolas ou 3 histórias que falam sobre o retorno do rei. Logo no início do capítulo 25, versos de 1 a 13, você vai ter a parábola das 10 virgens, que também fala sobre o retorno de Cristo. Logo em seguida você vai ter a parábola dos talentos, que vai de Mateus capítulo 23, a partir do verso 14, e é a parábola que fala sobre também a volta de Cristo. E você tem essa parábola, ou essa história do julgamento das nações, que vai do versículo de número 31 ao versículo de número 46, que nós acabamos de ler. E se você parar para pensar, esse capítulo 25, ele tem um contexto. O contexto é o capítulo 24, e o capítulo 24 é justamente o sermão escatológico, ou o sermão do monte, ou o sermão que Jesus fala sobre a sua vinda. Jesus está no alto monte e ele fala sobre o seu retorno. É um sermão que Jesus fala sobre os sinais, quais seriam os sinais que acompanhariam a sua vinda. E eu, fazendo uma pesquisa, percebi que tanto o capítulo 24, que fala sobre o sermão da vinda de Jesus, quanto o capítulo 25, que fala sobre as parábolas da volta do rei, são precedidos pelo capítulo 23. Se você parar comigo para perceber o capítulo 23, no verso 39, o último versículo do capítulo 23, Mateus, ele diz o seguinte: pois eu lhes digo que vocês não me verão mais, até que digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. No último versículo do capítulo 23, Jesus fala da sua vinda. E o capítulo 23 é o gatilho que desata tanto o capítulo 24 quanto o capítulo 25. Mas se você olhar o capítulo 23 fala da acusação que Jesus faz aos fariseus e aos mestres da lei. Todo o capítulo 23, Jesus está jogando pesado, palavras pesadas contra 2 grupos ou 2 classes religiosas da sua época, que se diziam súditos do reino, que se diziam herdeiros do reino, mas que não viviam na história de forma coerente com os princípios desse reino. Os fariseus e os mestres da lei se julgavam herdeiros e súditos do reino, acima dos demais. No entanto, Jesus desfere palavras pesadas contra eles, dizendo: olha, vocês dizem que são súditos do reino, mas vocês não vivem como súditos do reino. Vocês se dizem herdeiros do reino de Deus, mas o seu dia a dia, as suas decisões, as suas escolhas, as suas posturas não revelam que vocês são súditos do reino. Então Jesus prega no capítulo 24 sobre a sua vinda, os sinais que caracterizariam a sua vinda, o seu retorno. E o capítulo 25, Jesus conta 3 parábolas que mostram para nós como deve ser então a vida de um discípulo ou de uma discípula desse reino, enquanto o reino volta. Se você perceber comigo, a parábola das 10 virgens fala para nós, ou ensina para nós, que nós precisamos, enquanto súditos do reino, sermos diligentes, organizados, disciplinados, preparados e vigilantes. Não é isso que diz lá Mateus 25:13? Em segundo lugar, a parábola dos talentos nos ensina, e se nós somos súditos do reino, que nós, como herdeiros desse reino, precisamos assumir o compromisso de exercer com diligência e proatividade as responsabilidades confiadas pelo Rei do reino de Deus a nós. Os talentos ali, que era dinheiro na época, talento era a moeda da época, apenas é um símbolo de tudo quanto Deus confiou a nós. Se nós somos discípulos e você é um discípulo de Cristo, Jesus confiou algo nas suas mãos. E se de fato nós estamos aguardando o retorno de Cristo de maneira diligente e obediente, nós precisamos desenvolver de forma proativa e responsável
o que Deus nos confiou. E a última parábola, a última história do capítulo 25 mostra para nós que enquanto o rei do reino não vem, enquanto a história não acaba, enquanto o reino de Deus não é consumado, existe um serviço para nós. Existe uma missão para você. Existe uma missão para a igreja. E é sobre isso que eu gostaria de conversar nessa noite. Então, em resumo, redefinindo o tempo de serviço como prioridade em nossas vidas. Então, com sua Bíblia aberta, eu gostaria de conversar com você à luz desse texto e sobre essa temática. Porque a passagem começa, meus irmãos, no verso 31, dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Jesus está falando do seu retorno, da sua vinda, no dia em que Ele vai julgar todas as nações, no dia que Ele vai reunir diante do trono dEle todos os povos. É interessante aqui que ele diz, ele usa a expressão o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vier em sua glória. E Jesus aqui está fazendo menção de Daniel capítulo 7, versos 13 a verso de número 14. Quando Daniel tem a visão de um homem, filho de homem, descendo nas nuvens com os anjos, e recebendo o domínio, o poder, a autoridade, e todos os povos e nações o adorando, o louvando, o servindo. E Jesus está dizendo que a profecia de Daniel ainda vai se cumprir, e vai se cumprir nesse dia final, quando Ele vai reunir todas as nações diante do seu trono, diz Jesus no verso 31. Agora vai comigo para o verso 32, porque a cena continua. E Jesus diz para nós: todas as nações serão reunidas diante dEle, e Ele separará umas das outras, como o pastor separa a ovelha dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Jesus está dizendo que naquele grande dia vai ter uma grande reunião de todas as nações, todos os povos, todas as etnias, todos os seres humanos que já passaram na história e que ainda vão passar, vão estar diante do trono dEle. Mas essa grande reunião vai ser seguida por uma divisão, uma separação. E Jesus aqui ele traz para que os seus ouvintes da época entendessem, ele fala, é como se fosse a separação que o pastor faz de ovelhas e de bodes. E você que conhece um pouco da pecuária, quando o pastor, qual é a diferença entre ovelhas e bodes? Está tudo lá no mesmo espaço, tudo junto, ovelhas e bodes. Mas quando o pastor chama, as ovelhas vêm e os bodes ficam. Os ouvintes de Jesus sabiam essa diferença, e é isso que ele usa, essa imagem, para ilustrar justamente essa diferença. Claramente aqui, meus irmãos, Jesus está querendo ensinar que as ovelhas são aquelas pessoas que, ao ouvirem a voz do pastor Jesus, prontamente respondem obediência e confiança. É gente que decidiu na história confiar em Jesus, se render a Jesus, viver a história na perspectiva da voz de Jesus. Enquanto os bodes, mesmo ouvindo a voz do pastor, permanecem no mesmo lugar. E quando Jesus afirma que colocará as ovelhas à sua direita, significa que Jesus vai colocar as ovelhas no lugar de honra. O lado direito, o lugar direito é o lugar de honra. Eu fico imaginando, por exemplo, que nesse momento os discípulos de Jesus ficaram com o olho assim, curiosos, esbugalhados para cima de Jesus, querendo saber o porquê que uns ficam à direita e os outros vão para a esquerda. E aí, os herdeiros do reino, e a explicação que Jesus dá, pelo menos duas. Em primeiro lugar, os herdeiros do reino apresentaram uma santa disposição em servirem na história como expressão de compaixão e graça. A primeira explicação que Jesus dá é essa. A gente vai ver isso no texto. Os herdeiros do reino apresentaram uma santa disposição em servirem na história como expressão de compaixão e graça. E a segunda resposta que Jesus oferece no texto é que os herdeiros do reino apresentaram uma santa motivação
ao servirem na história, como expressão de compaixão e graça. Basicamente é isso que eu gostaria de falar nessa noite. Os súditos do reino, os herdeiros do reino, eles têm em primeiro lugar uma santa disposição. E por disposição eu estou dizendo o seguinte: eis-me aqui, Senhor. São pessoas que entenderam o Evangelho, são pessoas que entenderam a voz de Jesus e dizem: Jesus, eu não sei para onde o Senhor está me conduzindo, eu não sei o que o Senhor quer que eu faça, eu não sei quem que o Senhor quer que eu sirva, mas eu estou aqui, eu estou disposto. E em segundo lugar, Jesus vai dar uma segunda resposta, é a santa motivação. São pessoas que estão fazendo o que fazem como se estivessem fazendo para o próprio Jesus. Estão servindo os pequeninos, mas no fundo estão servindo os pequeninos, servindo a Cristo. E é justamente isso que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite, sobre a nossa disposição e a nossa motivação. E com isso, eu trago 2 princípios para nós à luz desse texto. O primeiro princípio que eu trago nesse texto, meus irmãos, é que os herdeiros do reino apresentam uma santa disposição em servirem na história, como expressão de compaixão e graça. Os herdeiros do reino, eles apresentam uma santa disposição. Eu estou aqui, Senhor, em servirem na história como expressão de compaixão e graça. No primeiro momento, Jesus ensina sobre a necessidade de eu e você, de nós, colocarmos as nossas vidas à disposição do reino, para atender às demandas do reino, às necessidades do reino. Jesus fala que nós precisamos colocar à disposição quem nós somos, a nossa saúde, os nossos recursos, os nossos talentos, as nossas habilidades, o nosso tempo, tudo que nós somos e tudo que nós temos. Jesus está dizendo: você tem que colocar à disposição do reino. Se você é súdito do meu reino, se eu sou o rei da sua vida, da sua história, então a resposta que eu espero de você é que você diga: eis-me aqui, Senhor, a minha vida, os meus talentos, as minhas habilidades, os meus recursos, o que eu tenho, o que eu sou, é para suprir as demandas do teu reino na história. Se tem gente passando fome, eu quero estar. Se tem gente sedento, eu quero estar. Se tem gente que está nu, eu quero estar presente. Se tem gente que está enfermo, eu quero visitar. Se tem gente que está preso, eu quero estar lá. É gente que vive na história, mas vive na história com olhar na eternidade, querendo e desejando fazer parte dessa engrenagem do reino de Deus, a engrenagem da redenção, da salvação, que Cristo está fazendo, meus irmãos, até hoje. E o discípulo, o súdito do reino, diz: eu estou aqui, Senhor, eu sou uma pecinha nessa engrenagem, eu quero ser só uma pecinha, mas eu quero ser uma peça que faça parte, eu quero fazer parte desse reino, eu quero fazer parte dessa engrenagem de salvação, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Não é isso que acontece no texto? Veja comigo no texto, por gentileza, versos 34, 36, olha o contraste, porque Jesus, eu vou dar uma dica aqui, Jesus trabalha essa história com contrastes. Olha o primeiro contraste: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Por quê? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Qual é o contraste? Verso de número 41, os que estão à esquerda: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno. Por quê? Preparado para o diabo e os seus anjos. Por quê? Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber,
Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Percebeu o contraste? Enquanto para uns Jesus fala, venham, para outros ele fala, apartem-se. Enquanto para uns ele fala, benditos, para outros ele fala, malditos. E qual é a diferença, meus irmãos? Qual é a razão que Jesus dá para essa divisão? Talvez no seu coração, na sua mente, você esteja se perguntando, pastor, será que Jesus está ensinando a salvação pelas obras? Será que Jesus está ensinando que nós somos salvos pelo que nós fazemos? Não, a resposta é um sonoro não. Porque a Bíblia é clara para nós de que a salvação é pela graça. É pela graça de Deus. Nada que você e eu podemos fazer na história, que reclame para nós, que reclame para mim ou para você a salvação é pela graça de Deus. Mas uma vez que a graça nos alcança, uma vez que realmente nós entendemos o evangelho da graça de Deus, de que nós morremos para nós mesmos, e a vida que nós temos agora, nós a vivemos para o Filho de Deus, que se entregou por nós. Quando a gente realmente entende isso, meus irmãos, a resposta que nós temos que dar ao Rei do Reino é: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui. O que eu tenho, o meu dinheiro, o meu tempo, a minha saúde, as minhas habilidades, está aqui, Senhor. Está à tua disposição. Essa é a diferença entre um grupo e outro, meus irmãos. É isso que Jesus está ensinando para nós aqui. Os verdadeiros herdeiros do reino, as pessoas que realmente entenderam e se renderam ao Evangelho, vivem na história, vivem no dia a dia, em sua dinâmica cotidiana, diária, expressando a compaixão e graça, a mesma compaixão e graça que elas receberam na cruz de Jesus. Os verdadeiros herdeiros do reino, eles são espelhos que refletem a compaixão e a graça de Cristo na vida do outro, na vida do próximo. Quando nós entendemos o Evangelho, é isso que acontece? Ou é isso que Jesus espera de mim e de você? Agora pense comigo. Como eu disse, esse texto está vinculado ao capítulo 23. Jesus está fazendo um contraste entre os seus discípulos e entre os fariseus que se diziam súditos desse reino. E Jesus está dando uma paulada nos fariseus, porque Jesus, quando ele conta essa história, ele está trazendo um alerta ao coração dos discípulos contra o estilo de vida espiritual dos fariseus, que discursavam sobre a graça, falavam de compaixão e graça, falavam de misericórdia, falavam de justiça, mas não praticavam esses valores na relação com outras pessoas. Os fariseus só tinham discurso, os fariseus só tinham blá blá blá, os fariseus só tinham teoria. E quando Jesus conta essa história, Jesus está trazendo ao seu coração, ao coração dos discípulos, cuidado, para que vocês não vivam uma fé de palavras, para que vocês não vivam uma fé, uma experiência comigo de teoria, mas que de fato o Evangelho que entrou no seu coração, na sua mente, encarne na sua vida, perpasse na sua história, na sua agenda, nas suas decisões, aquilo que você faz de segunda a domingo, que o meu Evangelho se faça sentir no seu trabalho, na sua família, nas suas relações. O grupo dos fariseus, meus irmãos, eles representam um grande arquétipo ou modelo de uma postura desumana, fria, insensível e gélida, que marca a vida de homens e mulheres que se recusam a disponibilizarem suas vidas, recursos, habilidades, para servir uma causa maior do que eles mesmos. Os fariseus não serviam ninguém. Os fariseus só serviam a si mesmos,
Por isso que Jesus fala no capítulo 23, verso 3 de Mateus, Jesus fala assim para eles: obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque não praticam o que pregam. Jesus está falando isso para os fariseus, e está trazendo esse alerta para os discípulos: olha, vocês podem até ouvir o ensino deles, eles têm um ensino legal, eu concordo com o ensino deles, mas não imitem a conduta deles, porque eles não fazem, ou eles não vivem aquilo que prega. E eu penso, meus irmãos, que eu e você precisamos romper com essa separação entre palavras e obras, e deixar que o Evangelho de fato permeie a nossa vida, o nosso coração, a ponto de nós colocarmos a nossa vida à disposição do reino de Deus. Eu fico olhando, por exemplo, na história, homens e mulheres que entenderam o Evangelho. Eu fico olhando, por exemplo, meus irmãos, a vida de Abraão. Abraão, que deixou a sua família e sua terra para seguir a chamada de Deus e ser uma bênção para todos os povos. Eu fico olhando, por exemplo, a vida de Moisés. Moisés, que deixou a sua posição de liderança no Egito para liderar os israelitas por longos 40 anos. Eu fico olhando, por exemplo, a vida de Maria, mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que aceitou a vontade de Deus, de ser mãe do Messias, o Salvador, apesar dos riscos e das incertezas dessa missão. Eu fico observando, por exemplo, o grande São Francisco de Assis, um monge da Idade Média, que mesmo sendo filho de pais super ricos, deixou sua riqueza e sua família para seguir a pobreza e a simplicidade de Cristo, como um protesto a uma igreja e uma sociedade que supervalorizava o poder e a riqueza. São Francisco abre mão de tudo e alcança os pobres com palavras e obras. Eu fico olhando, por exemplo, meus irmãos, a vida de William Carey, o inglês batista, pai das missões nacionais, das missões mundiais, melhor dizendo, do século XVIII. Um sapateiro, um homem simples, que depois de ouvir uma mensagem, um sermão da grande comissão em Mateus capítulo 28, decidiu abrir mão do seu conforto da Inglaterra, para aventurar-se em fazer missões na Índia. Nenhum missionário naquela época queria ir para a Índia. Nenhum inglês naquela época queria ir para aquele fim de mundo. A junta de missões da Inglaterra não queria enviar pessoas para esse mundo, para esse submundo, para esse fim de mundo. E o William Carey, impactado pela palavra de Deus, diz: eu estou aqui, eis-me aqui, eu vou para lá. E Karen chega à Índia em 1793, meus irmãos, com apenas 32 anos de idade, na cidade de Calcutá. Primeira coisa que ele fez foi aprender a língua local. Começou o trabalho de tradução da Bíblia para aquele povo tivesse acesso à palavra de Deus. Estabeleceu escolas, hospitais, e trabalhou para melhorar a condição de vida daquelas pessoas. O exemplo dele, o exemplo desse homem, impactou 3 outros gigantes das missões mundiais, como Adoniram Judson, que foi missionário pioneiro em Mianmar. Homens, por exemplo, como David Livingstone, escocês, que foi pregar a palavra de Deus na África, ou Hudson Taylor, que foi o pioneiro em pregar o Evangelho na China, um país comunista. E tudo isso pelo exemplo de um sapateiro simples, que com 32 anos disse: eu estou aqui. Eu fico observando a vida de Zacharias Taylor, o missionário americano pioneiro, o primeiro missionário batista aqui no Brasil. Zacharias Taylor chegou aqui sozinho em 1883, 100 anos antes de eu nascer. Zacharias Taylor pisou os pés aqui no Brasil. Abriu mão do conforto da América para vir no Brasil numa época
onde ele teve que enfrentar muito preconceito contra os protestantes, enfrentou a oposição da Igreja Católica, que até então era a única igreja oficial do Brasil. Esse homem enfrentou problemas de saúde, solidão, dificuldades financeiras, não tinha transporte, não tinha moradia, mas apesar disso, com mais de 20 anos, ficou mais de 20 anos aqui no Brasil, pregou a palavra em estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e aqui na Bahia, ele plantou a primeira igreja batista lá em Salvador, meus irmãos, treinou tantos outros missionários, preparou tantos outros pastores, porque simplesmente um dia na sua vida, ele diz: eu estou aqui, Senhor, usa a minha vida para a glória do teu nome. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim, é isso que Deus quer da Igreja Batista da Graça. Não importa se você é semi-analfabeto, não importa se você não sabe escrever um O no fundo da garrafa, não importa se você não sabe falar, não importa se você é velho, se você é noivo, o que Deus quer de mim, de você, é o eis-me aqui, eu estou aqui, Senhor, para alimentar os teus famintos, eu estou aqui, Senhor, para dar água para aquele que tem sede, eu estou aqui, Senhor, para visitar o enfermo, para visitar aquele que está preso, eu estou aqui, Senhor, para pregar a tua palavra, para acolher o necessitado, eu estou aqui, Senhor, para ser usado para a glória do nome de Deus. E isso precisa, meus irmãos, coragem para levantar as mãos e abrir mão de coisas que talvez para você sejam muito preciosas, como o tempo, como os seus interesses. Mas quando de fato nós entendemos o Evangelho da graça, a gente se rende e a gente diz: eis-me aqui. Quando Jesus diz: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Essas palavras de Jesus é o convite para mim, para você, a permitirmos que as demandas, as necessidades e as lacunas do reino de Deus sejam preenchidas e atendidas pela nossa disponibilidade. O reino de Deus precisa de você. Essa igreja precisa de você. Esse bairro precisa de você. Essa cidade precisa de você. E os súditos do reino, eles dizem como Isaías, como Paulo: eu estou aqui. Segue comigo para a história, porque é o segundo princípio que a gente aprende aqui, e eu só tenho 14 minutos. É que os herdeiros do reino apresentam uma santa motivação em servirem na história, expressando compaixão e graça. Os herdeiros do reino apresentam uma santa motivação em servirem na história, expressando compaixão e graça. Porque o que Jesus vai ensinar nessa passagem aqui é que não basta sermos simplesmente dispostos a sermos usados pelo Senhor. Precisamos ter a motivação correta. Precisamos ter uma santa motivação. Veja comigo os versos 37 e 39. Que a história diz assim: então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Verso 44. Os malditos, aqueles que viveram na história para si mesmos, alá fariseus, fizeram a mesma pergunta: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou como estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Os dois grupos fazem a mesma pergunta. Quando te vimos nessas condições? E Jesus dá uma resposta categórica para eles.
Para o primeiro grupo, o verso de número 40, Jesus diz o seguinte: o rei responderá. Perceba, Jesus diz: o rei do reino responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. E o verso de número 45, Jesus dá a resposta parecida. E ele responderá ao segundo grupo: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a algum destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Jesus usa aqui dois nomes, meus irmãos e pequeninos. Jesus está falando dos seus discípulos. Jesus está falando do seu povo. Jesus está falando que nós precisamos, meus irmãos, ao longo da nossa caminhada, nos disponibilizarmos para ajudar e sermos bênção, servir os pequeninos de Jesus, os irmãos de Jesus, os discípulos de Jesus, aqueles que necessitam de nós. E Jesus diz claramente que quando assim o fazemos, nós fazemos servindo aqueles pequeninos, servindo aqueles irmãos, mas no fundo, nós estamos fazendo para Jesus. Como os irmãos do passado falavam, nós servimos a Jesus servindo o próximo. Como é que nós servimos a Jesus hoje, meus irmãos? Porque isso tem que estar claro na nossa mente, porque nós podemos estar servindo a outras pessoas, a outros interesses. Os fariseus, por exemplo, que é o contraste que Jesus está fazendo nessa história, os fariseus, leia comigo o capítulo 23, versos 5 a 7, os fariseus faziam o que faziam, não para Deus, não para o rei do reino, que eles se diziam súditos. Veja comigo o capítulo 23, versos 5 a 7, qual era a motivação dos fariseus. Tudo o que fazem, diz o texto, é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas, gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes das sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados de mestres, de rabis. Ou seja, os fariseus faziam o que faziam para receber aplausos. Faziam o que faziam porque estavam debaixo das luzes da ribalta, dos holofotes. Gostavam dos lugares de honra, gostavam dos elogios, gostavam de ser chamados de rabi. E Jesus está dizendo: pelo amor do nosso Pai, não façam da mesma forma. Sirvam os meus pequeninos, sirvam os meus irmãos, como se vocês estivessem servindo a mim. Que a sua motivação, que a nossa motivação, não deve ser a nós, nem a igreja, nem uma convenção, nem uma denominação, nem o próximo, que nós possamos ter uma única e exclusiva motivação, que é Cristo Jesus. É Ele que é o nosso Rei, é Ele que é o nosso Senhor, foi Ele que morreu na cruz por nós, e nós o servimos. Agora nós o servimos motivados por esse amor, nós servimos os pequeninos. Como é que nós servimos a Jesus hoje, pastor? Servindo os irmãos de Jesus, mas servindo os irmãos de Jesus, servindo Ele. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para você, por experiência própria. Se você começar a servir, seja na igreja, ou seja algo fora da igreja, e você servir, e a motivação do seu serviço não for Jesus, eu vou lhe dizer claramente, você vai se cansar, você vai se decepcionar, e você vai se frustrar. Se a sua motivação não for Jesus, na primeira crítica você desiste.
Na primeira dificuldade você para. No primeiro embate você diz: estou fora, não quero mais saber disso. Na primeira adversidade que você enfrentar, você vai dizer: que nada, eu vou sentar no banco, eu vou participar do culto e vou cair fora, eu quero saber nada de me envolver com coisa de igreja. Por quê? Porque a sua motivação está errada. Porque quando nós servimos a Cristo de fato, nós perseveramos. Quando nós servimos a Cristo de fato, nós continuamos, nós temos paciência, nós aprendemos a sofrer pelo reino, como Cristo sofreu, como Paulo sofreu, como Pedro sofreu, como os apóstolos sofreu, porque nós estamos servindo a Cristo, o nosso Senhor. Como o apóstolo Paulo disse certa feita, e para mim esse é um dos versículos mais impactantes de Paulo. Eu amo esse versículo. E eu estava conversando essa semana com o nosso irmão Coque sobre esse versículo. E ele falou: pastor, eu nunca tinha pensado sobre isso nesse versículo. Eu falei: mas é isso que o texto está dizendo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14 e 15. Paulo diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. E o verbo constranger aqui, eu expliquei a Coque, eu vou explicar a vocês. O verbo constranger é colocar você no canto da parede. Você já se sentiu assim, pressionado por uma situação que você está no canto da parede, você não tem saída. Você já se sentiu assim? Alguma situação? Você se sente encurralado. O que Paulo está dizendo é que o amor de Cristo, que ele entendeu tão fortemente o amor de Cristo, que o amor de Cristo coloca ele no canto da parede. Que o amor de Cristo lhe constrange, lhe pressiona, de todos os lados, que ele não tem saída a não ser se render. E veja comigo que o amor de Cristo, olha só como ele continua: o amor de Cristo me constrange, ou nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele, Cristo, o Cristo que me constrange, ele morreu por todos. Para quê, pastor? Por que que Cristo morreu na cruz e esse amor nos constrange? Paulo responde: para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Gente, isso aqui é o machado da raiz do individualismo, do egocentrismo, do viver a vida, a nossa perspectiva, a nossa imagem e semelhança. Paulo está dizendo: se nós de fato entendemos o amor de Cristo, e deixamos nos pressionar por esse amor, e deixamos nos constranger por esse amor, nós entendemos que Cristo morreu por nós. Sabe para quê? Para que a gente morra para a gente mesmo e comece a viver para Cristo. E tudo o que a gente fazia agora seja feito para Cristo. Paulo está dizendo isso, meus irmãos. E eu penso, eu imagino, eu não tenho certeza, mas eu penso que foi esse entendimento que impactou a vida de Madre Teresa de Calcutá. Talvez você já ouviu falar sobre essa mulher. Essa mulher viveu entre 1910 e 1997. Foi uma freira católica. E ela decidiu fazer uma coisa assim impensável naquela época. Ela decidiu cuidar dos doentes, dos miseráveis e dos leprosos da cidade de Calcutá, na Índia. Gente fedorenta. Gente cheia de feridas. Gente suja, gente imunda, gente idólatra. E ela foi. E certa feita um repórter chegou para Madre Teresa de Calcutá e fez uma pergunta tola, eu diria.
Perguntou se ela fazia o que fazia para receber os fundos financeiros e monetários da Igreja Católica. Ou seja, você faz o que faz por dinheiro, Madre Teresa? E ela respondeu da seguinte forma: eu não faço o que faço por dinheiro. Faço porque é a vontade de Deus. Faço porque há pessoas que precisam de ajuda, de amor e de cuidado. Faço porque é a minha vocação, a minha missão. Se eu estivesse fazendo isso por dinheiro, eu teria desistido há muito tempo. Mas não é por dinheiro que eu faço isso, é por amor, é por compaixão, é por misericórdia. Eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Eu sou feliz quando posso ajudar os outros, quando posso fazer algo de bom para alguém. E isso é o que me motiva a continuar fazendo o que eu faço. Em outras palavras, essa mulher está dizendo que ela faz o que faz por causa de Cristo. Cristo é a sua única e exclusiva motivação. Os súditos do reino que ouvirão de Jesus: venham benditos de meu Pai, são aqueles que ao longo da vida, ao longo da história, colocaram as suas vidas à disposição de Jesus para fazer coisas simples, talvez um telefonema, ou uma visita para alguém, ou um discipulado para outro, ou visitar um enfermo, ou visitar alguém que está precisando de uma palavra, mas fez o que fez por causa de Cristo, porque o amor de Cristo lhe constrange. E eu quero finalizar, porque a pergunta que eu faço para a nossa reflexão, meus irmãos: o amor de Cristo lhe constrange? O amor de Cristo lhe constrange? Será que a gente realmente entendeu o amor de Cristo? O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos coloca assim no canto da parede, que a gente fala assim, ó, ufa, eu não tenho para onde sair, eu sei, meu tempo é curto, eu tenho muita coisa para fazer, mas eu vou colocar a minha vida à disposição para fazer poucas coisas, mas eu vou servir a esse Cristo. O amor de Cristo nos constrange a ponto de você não ter outra resposta a não ser se render à vontade dEle e de servir as demandas do reino de Deus. Você já percebeu as demandas do reino de Deus aqui na igreja, por exemplo? Existem várias demandas. Eu, como pastor, se você quiser conversar comigo, eu posso te elencar várias demandas que tem aqui, e a gente não consegue dar conta. Muitas vezes as pessoas falam, pastor, está faltando isso, está faltando aquilo, pastor, a gente poderia fazer dessa forma, mas elas não se colocam à disposição. Existem tantas demandas, meus irmãos, tantas crianças para serem cuidadas, tantos adolescentes para serem cuidados, quantos jovens para serem discipulados, quantos homens e mulheres que precisam ser cuidados e tratados nessa igreja. O amor de Cristo que o levou a se entregar completamente por nós naquela cruz. Eu penso que essa história de Mateus 25, que Jesus fala da gente atendendo os famintos, os sedentos, os presos, os enfermos, eu penso que Jesus está dizendo o seguinte, olha, os súditos do reino fizeram isso porque eles entenderam que eu fiz isso por eles. Porque éramos nós que estávamos famintos. E Jesus se deu por nós. Ele é o pão de Deus que desceu dos céus para nos alimentar. Estávamos com sede. E Jesus foi nossa água da vida, que nos sacia. Éramos estrangeiros, separados do amor de Deus, mas Jesus nos acolheu e nos reconciliou com o Pai, meus irmãos, fazendo-nos herdeiros de Deus e participantes da família de Deus. Estávamos distantes, estrangeiros, mas Jesus entrou na história e diz, vem para cá que eu te amo. Estávamos nus espiritualmente, e Jesus nos vestiu com veste de santidade. Louvado seja Deus.
Estávamos, meus irmãos, enfermos e doentes, e Jesus, para cumprir o que Isaías escreveu no capítulo 53, Jesus levou sobre si todas as nossas doenças e enfermidades, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Estávamos presos, acorrentados ao pecado, à culpa e ao diabo. E Jesus nos decidiu visitar. E na cruz, Ele rasgou todos os nossos escritos de dívida. Não há mais dívida. Ele nos libertou do pecado, Ele te libertou da culpa, Ele te libertou do diabo. A gente não precisa ter mais medo, nem dos nossos erros passados, nem precisa viver com culpa, nem acorrentado às acusações do diabo, porque Jesus entrou na história e nos libertou naquela cruz. E esse Jesus que fez tudo isso por nós, vira para mim e vira para você nessa noite e pergunta: você se lembra quem você era antes de mim? Você se lembra disso? Você era miserável, era faminto, era sedento, estrangeiro, nu, enfermo e prisioneiro. Você realmente entendeu o que eu fiz por você naquela cruz? E a pergunta que Jesus faz para nós é: por que é tão difícil para você então se colocar à disposição para me servir? Por que é tão difícil a gente perceber as demandas do reino e dizer: eu estou aqui, Senhor? Por que é tão difícil a gente abrir os nossos olhos espirituais e empregar as nossas forças, a nossa saúde, o nosso vigor, os nossos recursos financeiros, para que o reino de Cristo seja grandemente fortalecido aqui, nessa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade? Eu quero encerrar nessa noite, meus irmãos, dizendo o seguinte: em virtude do serviço sacrificial de Cristo por você, permita que o seu amor lhe constrange. Assuma o compromisso de servir os pequeninos do reino, mesmo que isso lhe custe algum tipo de sacrifício. Não adianta de nada nós ouvirmos essa palavra e a gente não chegar em casa, ponderar, orar sobre ela e dizer: Senhor, eu estou aqui. Não precisa um anjo descer do céu para dizer: olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Olhe e observe. Converse comigo e eu vou te dizer o que precisa. Coloque a sua vida à disposição do reino, motivado a servir a Jesus, servindo os pequeninos, discipulando, amando, cuidando, agregando, intercedendo por eles e encorajando. Vamos orar? Nessa noite eu quero dar uma oportunidade a você que nos visita, de se render a Jesus. Eu quero dar essa oportunidade. Para você vir aqui à frente, a gente vai orar por você. Porque se você realmente entendeu a mensagem, você vai perceber que Jesus, na cruz, Ele deu tudo por você, para que você seja perdoado, curado, restaurado. Sem Jesus nós somos famintos, sedentos, nus, presos, estrangeiros. Mas em Cristo Jesus nós ganhamos, nós somos mais, muito mais do que abençoados com toda sorte de bênção. Vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai que estás nos céus. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço, meu Deus, por a oportunidade de estarmos aqui, nesse espaço físico,
para nos concentrarmos diante da Tua presença. Nós oramos, nós adoramos, nós escutamos. E a minha oração enquanto pastor dessa igreja é que o Senhor não permita, em hipótese alguma, Pai, que o diabo, o maligno, o ladrão de palavra, arrebata, Senhor, a Tua palavra dos nossos corações. Não deixe que ele roube, não deixe que ele subtraia essa palavra, mas que essa palavra alcance espaço no mais profundo da nossa alma e do nosso coração, que essa palavra, meu Deus, nos constranja, nos inquiete. Que o Teu Espírito Santo, o Teu poderoso Espírito, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, que o Teu Espírito Santo fique martelando na nossa mente, nos incomode, nos inquiete. Jesus contou essa história para servir de alerta para nós que decidimos ser súditos do reino de Deus pela graça de Cristo. Nós precisamos refletir os valores e os princípios desse reino aqui na história. Nós precisamos cuidar dos famintos, dos sedentos, dos desnudados, meu Deus, dos estrangeiros, dos enfermos, dos presos. Nós precisamos cuidar desse povo. Nós precisamos colocar as nossas mãos, os nossos pés, o nosso coração à disposição do reino do Senhor. A gente não pode ficar indiferente, a gente não pode viver de forma insensível, a gente não pode passar na história como os fariseus passaram, cuidando apenas dos seus próprios interesses. Nós não podemos, de hipótese alguma, meu Deus, viver uma vida nesse binômio, meu Deus, nessa contradição entre palavras e obras. Nós queremos pregar aquilo que vivemos e nós queremos viver aquilo que nós pregamos. Oh, Jesus Cristo, nos ajude nisso. Nos ajude, Senhor, porque nós mesmos, nós somos falidos, nós não temos capacidade alguma de fazer a Tua obra, porque sem o Senhor nada a gente pode fazer. Por isso nós te pedimos, meu Senhor, nos encha da Tua graça, nos fortaleça, pelo amor do Senhor, que o Teu amor nos constranja, o mesmo amor que constrangeu o apóstolo Paulo, que fez o apóstolo Paulo desbravar fronteiras, o mesmo amor que constrangeu Madre Teresa de Calcutá, o mesmo amor que constrangeu Zacarias Taylor, sair da sua cidade, da sua zona de conforto, do seu país tão próspero, tão seguro, e vir desbravar fronteiras, estradas, nesse país chamado Brasil. Senhor, ele chegou aqui sozinho, sem recursos. E se hoje nós vemos igrejas batistas espalhadas nos 4 cantos desse país, tudo isso começou com um homem, Jesus, 32 anos, tão limitado quanto nós, um homem que disse: eu estou aqui, Senhor, usa a minha vida, para a glória do Senhor. Talvez aquilo que nós fazemos, meu Senhor, não tenha as mesmas dimensões e proporções do que esses homens e essas mulheres fizeram na história, mas se a gente conseguir impregnar na mente de uma criança, de um adolescente, de um jovem, se nós conseguirmos impregnar na mente de uma jovem casada, de um jovem casado, os valores do reino de Deus, e mostrar para essas pessoas como é viver Cristo no dia a dia, na urdidura da vida. A Tua palavra diz, Pai, que nós acumulamos tesouros nos céus, e a grande alegria diante do Senhor quando isso acontece. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, pela Tua graça e pela Tua bondade,
Eis-nos aqui, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus e a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos, em nome de Cristo.